Boa tarde, Moçambique. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Debate Internacional. Um programa, como sabe, todos os sábados invade a sua casa para poder consigo e com os nossos convidados aqui podermos analisar aquilo que é a pauta mediática internacional. E nos últimos tempos tem sido, devido à preponderância do tema em questão, a situação russa-ucraniana é ela que tem estado a dominar a nossa conversa e vai ser efetivamente este tema que vai corporizar todo o nosso programa. Todas as semanas, todos os dias, todos os minutos e todos os segundos, no leste europeu, nesta região, tem estado a ocorrer novas dinâmicas que têm estado também a influenciar aquilo que é a agenda global em várias áreas, seja ela política, seja ela económica, social e, quiçá, cultural, porque não, ter em conta a dimensão do próprio conflito. Vou, portanto, saudar aqui o José Covello, que está conosco hoje, um dos nossos convidados. A qualquer momento juntar-se-á a nós também o José Matimolano. Covello, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado por me terem. Saúde também aos telespectadores lá em casa. E pronto, Vamos avançar. Semana passada estivemos juntos, fomos conversando em relação a um dado interessante, que era a suspensão do gás, tanto da Rússia para a Bulgária e a Polónia. E esta semana parece-me que a situação de desenvolvimento em relação a este caso em particular de gás, recentemente a Ucrânia terá dito que mostrou-se disponível a interromper, caso a União Europeia coloque o embargo econômico à Rússia, na totalidade. A Ucrânia mostrou-se disponível a cooperar no sentido, como sendo um país de transição dos próprios gasodutos, a fechar a torneira. Quero olhar este lado econômico versus o fato de que há novas sanções esta semana, uma sexta vaga de sanções. Em termos de impacto, o que é que espera destas duas medidas que ocorreram esta semana? Pronto, uma das coisas que está a acontecer aqui é que existe uma pressão por parte da opinião pública, muitas das vezes patrocinada pelos Estados Unidos, para aquilo que é a opinião pública existente no continente europeu, principalmente na Europa Ocidental, para que não se use ou não se compre o gás russo, apesar de não haver uma alternativa agora. Esta pressão começou, como acompanhamos, nós tivemos o pessoal do porto, da descarga de petróleo, da terminal de petróleo em Amsterdão, na Holanda, que entrou em greve e negou de descarregar, portanto, 2 navios petrolíferos que traziam lá petróleo para a empresa Shell, da Holanda, para poder distribuí-los para a Holanda, portanto, combustível que era equivalente para necessidades de 3 meses. Então, este tipo de greves provocou, a nível da opinião pública na Europa, uma pressão sobre os políticos, que agora começaram a tentar fazer essas medidas de pressão. Há um pacote criado agora pela senhora, que foi anunciado agora pela senhora Ursula von der Leyen, que diz que a Europa está preparada neste momento para poder cortar o gás, portanto, europeu, mas que, de facto, este pacote não tem medidas ainda obrigatórias, ou seja, aparece aquilo em jeito de uma publicidade, uma campanha de relações públicas para que a Europa possa lavar a cara por causa deste facto que a Europa está contra a guerra, mas também é o maior patrocinador, ou posso dizer, via o petróleo russo e via o urânio enriquecido que se compra também no caso da França. Mas nós já temos países agora como a Bulgária, nós temos alguns países como a Roménia, tivemos alguns países como a República Checa, que disseram claramente que vão pedir isenção e que não vão parar de importar o gás russo. Tivemos até no outro teatro do importante aliado norte-americano do lado oriental, que é o Japão, que continua a construir os seus pipelines e diz que mesmo agora que se leva via LNG, não vai, portanto, parar de importar o LNG russo e que vai continuar a construir o seu LNG. É porque as alternativas... Isto acontece porque os aliados, de certa forma, têm alguma divisão com parte dessa parte de alternativas. Porque os Estados Unidos, que têm por trás vindo a pressionar a União Europeia, os Estados Unidos não faz parte da União Europeia, mas via NATO e via parceria com a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha que é
independente e autossuficiente nessa questão de gás, tem vindo a pressionar a países que, ao cortarem o gás, têm efeitos drásticos na sua economia. Então, foi uma questão do lado político de lavar a mão, a cara, por causa da pressão pública que tem, mas são países que não têm alternativa neste momento. Exato. Vamos olhar aqui, particularmente, a narrativa que é vendida, do ponto de vista de publicidade, como estava a referir-se, é de que as coisas estão tão bem, se deixarmos de importar, mas de noite, na penumbra, os governos percebem que efetivamente dependerão as suas economias da importação dos recursos energéticos da Rússia. Esta situação, esta contrariedade, este paradoxo, como é que podemos explicá-lo, tendo em conta que há aqui uma tentativa do próprio Ocidente estar a mostrar uma mão firme contra a Rússia, ao mesmo tempo, o mesmo Ocidente a mostrar também uma dependência que já não mostra na mesma proporção das medidas de publicitação da força. E queremos aqui olhar o meio termo. O que é que estará por detrás deste posicionamento? Existe uma pressão muito forte que a Europa tem estado a vir a sofrer por parte dos Estados Unidos, que sempre viram a Rússia como um negócio não acabado. Quando se autoproclamaram os vencedores da Guerra Fria, e ideologicamente foram vencedores, porque a Rússia, na altura a União Soviética, deixou de existir e acabou com aquilo que é a ideologia. No entanto, temos um problema que é os países têm esta obrigação, esta aliança, esta inclinação ao bloco ocidental, a políticas democráticas liberais, contra aquilo que são políticas como a política que a Rússia e que a China têm implementado. Mas tem o problema do fator energético, que é a base essencial número 1 da economia. Os Estados Unidos, que assumiu o compromisso de suprir aquele vazio deixado pelo gás russo, até agora não tem a capacidade, nem começou ainda a construir centrais para armazenamento e transporte de LNG. Falamos de investimentos voltados em cerca de 200, 300 bilhões de dólares. Os europeus também, por sua parte, precisam de se preparar e investir um valor de 300, 400, então, falaram de qualquer coisa como $1 trilhão, para poder criar, portanto, a logística, o armazenamento, para poder receber o gás. O gás russo é barato, é conveniente, é seguro e é limpo. Portanto, a componente de limpeza, eles agradam aquilo que são os movimentos verdes. A componente barata agradam aquilo que é a classe industrial, que se beneficia, portanto, deste gás. A componente de segurança e conveniência é muito fácil, porque é transportado via terrestre, tem uma torneira, abriu, final do mês a Europa, aquilo que consumiu faz a sua transferência. Então, e temos outra componente, o LNG produzido nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma economia de mercado e de serviço muito alta, com salários, custos pessoais muito altos, chega à Europa a cerca de 45% daquilo que é o preço do combustível russo. Esta é uma medida que os Estados Unidos da América ainda não vai conseguir ter soluções para isto, nem no longo prazo. Quanto tempo, mais ou menos, caso a dependência fosse efetivada, do ponto de vista de margem temporal, quanto tempo poderia levar, na sua análise, para que a Europa pudesse ficar totalmente independente dos recursos energéticos da Rússia? O discurso politicamente correto diz que até finais de 2023. Mas aquilo que são as investigações que eu fiz no campo técnico, não falando de forma leiga, como têm falado os políticos, falam de qualquer coisa como 4 anos e meio. Então, estamos a falar de quase meia década para poder-se resolver este assunto. E muitas das empresas que não estão a fazer o investimento, o questionamento é, se eu faço um investimento hoje e depois temos a paz daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, e uma normalização de relações em 2, 3 anos, em 5 anos ainda vai ser atraente para a Europa, numa altura que talvez já não estará lá o governo de Putin, ainda vai ser atraente para a Europa ir buscar o gás norte-americano 50% mais caro. Não faz sentido. Então, nem os próprios americanos, as próprias indústrias americanas, os próprios financiadores, que é a banca americana, que é o Wall Street, não está a financiar porque está com este pé atrás. Porque não sabe se vai ali financiar aquilo que são elefantes brancos, que depois não vão ter amanhã a rentabilidade.
Exato. E isto pressiona também os produtores, grandes produtores europeus, que agora, de certa forma, estavam a tentar combater o êxodo das suas unidades fabris, das suas indústrias para a China, e para o Oriente, que tem mão de obra barata, porque a China vai ter custos de produção mais baixos do que a Europa. Porque a Europa vai estar a pagar 50, 40 vezes mais aquilo que é o custo de combustível. Então há uma pressão ali que para eles não agrada. Para eles, a dada altura, vai ter de haver uma solução que seja paz. E a questão colocada nos últimos tempos é, efetivamente, esta guerra que agora acaba entrando no lado comercial. O lado armamentista ainda vamos a ele, mas tu quero olhar mesmo para a parte comercial. Quem efetivamente está a ganhar, do ponto de vista daquilo que é a dinâmica do mercado? Pronto, E quem está efetivamente a perder? na componente, a guerra ali tem duas ou três componentes. Nós temos a componente militar, na componente militar existe muito barulho, mas quem está a ganhar na componente militar neste momento, eu atrevo-me a dizer que é a Rússia, porque os ucranianos não estão em Moscou. Então, a narrativa que tem-se dito que a Rússia está a perder é uma narrativa que não faz sentido. Na componente comercial, nós não temos inflação em Moscou, nós não temos inflação em nenhuma das grandes cidades da Rússia, o rublo voltou a recuperar o seu valor, mas nós temos inflação no Ocidente. Nós temos recorde de inflação na Europa. Nós temos, há pouco tempo estava a ver que havia uma inflação histórica, a maior inflação vamos dizer, em 40 anos nos Estados Unidos. Nós temos a mesma coisa, nós temos escassez de alimentos, já começamos a ter filas nos Estados Unidos. Então, também nesta componente podemos dizer que a Rússia está a ganhar. A componente onde talvez a gente possa e que mesmo assim não se está a ganhar é a componente ideológica. Os Estados Unidos queriam, criando um inimigo, um lobo mau na Europa, conseguirem ter de novo o domínio. As elites globalistas queriam de novo ter o domínio da Europa, e para isto a Europa já estava a começar a andar cada uma para o seu caminho, com o Brexit, e com isto era uma forma de tentar aglutinar e estabelecer lá o domínio daquilo que é o poder americano. Mas nós agora estamos a ouvir, na componente global, estamos a ouvir há pouco tempo um aliado muito próximo dos Estados Unidos, que é o México, a dizer que não vai pôr sanções à Rússia. Estamos a ouvir agora a Bulgária, a Roménia e alguns outros países a dizerem que vão rever aquilo que é o pacote de sanções. Então, também neste campo ainda não temos um vencedor. Temos um vencedor que é a Rússia. A única parte que eu posso dizer que a Rússia está a perder neste momento, para mim, e tenho muito cuidado com falo, porque hoje em dia as pessoas gostam de logo catalogar-te para o russo, ou para o ocidental, e não gostam de admitir que a pessoa está no meio. A única parte que talvez eu possa aqui dizer é mesmo a componente da narrativa da guerra, em que talvez porque os americanos têm mais recursos e estão a fazer uma guerra suja. Acompanhei um jornalista de PayPal a dizer que tem dado uma notícia independente, a dizer que a PayPal bloqueou para que não se pudesse fazer pagamentos. A YouTube tem estado, o Big Tech, aquilo que eles chamam de Big Tech, né? Tem estado aqui a fazer cortes de pagamentos ou cortes do canal, quando o canal parece ser muito pró-russo ou parece não dizer aquilo que é narrativa ocidental. Então, neste campo da narrativa, eles estão em frente. Exato. Muito obrigado, José Covelo. Juntou-se a nós há momentos também, que já estávamos à espera do tanto. José Matimolano, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Exato, já estávamos mesmo dentro do espírito tanto do próprio tema, do próprio debate, continuamos esta questão da Rússia. Esta semana, conforme que estava aqui com o Covelo a conversar, alguns dos novos dados, efetivamente, foi o reforço das sanções económicas, portanto, uma sexta vaga, e também a questão desta parte económica da guerra, que é não só as sanções, como também a questão da dependência dos recursos energéticos da Rússia. Mais uma vez a União Europeia apareceu a dizer que muito em breve haverá esta independência energética em relação à Rússia e a apelar os países a correrem para este caso. E um dado interessante que levantou aqui o Covelo é o fato de dizer que o Japão, um aliado natural, tanto dos Estados Unidos da América,
mostrou-se reticente em relação a esta situação de deixar de depender do gás russo. Numa questão mesmo de súmula, como é que olha para esta dinâmica toda? Bom, eu vou começar pelo fim. A verdade é que o Japão, ao dizer isso, porque sabe muito bem que necessita claramente de recursos energéticos, do gás do exterior. E neste caso é um projeto muito grande, que é o Sakhalin 2, onde o Japão tem imensos investimentos e precisa daquele gás. Portanto, não que, repito, como já temos dito, não que não se possa encontrar outro gás ou petróleo fora. Pode-se encontrar, só que não é de imediato, é médio prazo. Mas o mais difícil, o mais importante ainda é o preço desse petróleo, desse gás. Portanto, ele torna a produtividade europeia, quer dizer, não concorrente, não competitiva, né, a produção. Portanto, a Europa que terá o gás não russo, o petróleo também não russo, não é? A Europa que estará a depender das energias renováveis, não será esta Europa que nós conhecemos hoje, será uma Europa desindustrializada, quer dizer, é uma variante light da Europa. Exato. Okay? Portanto, não é possível ter um novo, quer dizer, gás alheio ou outro gás, outro petróleo e continuar com este bem-estar energético. Eu vou dar um exemplo. Veja, eu já teria dito olha, que a Alemanha está a pagar hoje o gás que passa por Nord Stream 1 a $200. Okay? Nos Estados Unidos da América, até o ano passado, 1.000 metros cúbicos de gás custava $150, 120 a $150. Hoje está a $300, 350. Nos Estados Unidos da América. Exato. Está a perceber? Então, quer dizer, é por aí onde vem essa competitividade. Quer dizer, a própria produtividade norte-americana irá abaixo. Quer dizer, já está a cair, porque os custos de produção são elevados. Por causa das sanções, da tensão criada no mercado energético, eles mesmos não estão a conseguir nivelar a questão dos preços dos energéticos. Apesar de estarem a fazer um input no mercado, não é? Quer dizer, ter recorrido aos coisas estratégicos, às reservas estratégicas. Ou seja, a América colocava por aí 1 milhão de barris por dia e os outros aliados colocavam por aí 500 mil barris, mas não conseguiam abater o preço. Portanto, a inflação, como dizia o José, que subiu, não é? A inflação recorde. Se forem ver hoje, as principais manchetes nos jornais britânicos estão ligadas à questão da inflação também, que é recorde da Inglaterra, dos 40 anos. Não é? E numa situação em que, se há 40 anos estava claro a razão, era mesmo por causa do embargo colocado pela Arábia Saudita, do petróleo, hoje é muito mais do que isso. É todo este complexo de sanções, mais o desgaste da guerra que está aí a acontecer, porque ele não é só para a Rússia, o desgaste é geral, mas com a variante, sim, positiva para a Rússia, apesar de ninguém estar a vencer, na verdade, nesta guerra. Quer dizer, ninguém está. Então estão todos já. A ideia é perceber quem consegue resistir, é só isso, não é? Quer dizer, mais tempo, é uma maratona. Certo. É um desgaste para ambos os lados. Então a questão é quem que resiste à maratona. Mas como já vimos, é óbvio que a maratona será resistida pela Rússia, porque ela tem os recursos todos em casa. Mas se olharmos o fato de que os países europeus foram estados a desenvolver portanto, a sua própria energia, a sua independência, as suas fontes alternativas, daqui a 5 anos, suponhamos que em paralelo à dependência, eles vão construindo a sua independência, daqui a 5 anos, que mercado é que a Rússia vai ter para entregar? Evaristo, não é possível. Exato. Eles podem nominalmente cortar a recepção do gás e do petróleo russo, certo, mas estarem a receber esse gás e petróleo indiretamente. A Índia incrementou a compra do petróleo russo. As petrolíferas indianas vão começar a produzir diesel e gasolina em quantidades tais que possam enviar para a Europa. Portanto, a Rússia não para de produzir petróleo, não é? Quer dizer, não haver nenhuma alteração na balança comercial, na balança de exploração de petróleo, de gás, não é? Mas o que haverá é que o consumidor final, que é europeu, terá que comprar aquele petróleo, aquele gás, a um preço elevado. Por um mero capricho. Já está a acontecer agora. A Polónia deixou de comprar o gás russo, está a comprar o gás da Alemanha, até da Itália, então é um sistema reversivo, não é?
da Alemanha e Itália e da Grécia, não é? Quer dizer, mas o petróleo é russo, o gás é russo. Então, não há outra hipótese para a Europa senão ter, quer dizer, comprar esse gás russo. Agora, falarmos da questão das energias renováveis, a questão da Blue Energy, Blue Economy, né? A economia azul, é um sonho, aliás, não é um sonho, aquilo é mais um golpe econômico para colocar os países detentores de recursos naturais a fazer um share, uma divisão daquilo que é a sua riqueza natural. Como? Através da economia azul, criam-se cotas e taxas, impostos do carbono, né? Quer dizer, impostos de carbono. Então, indiretamente, o país que, vamos lá, tu produziste aqui um carro, então tens que provar que este carro foi produzido totalmente por energias renováveis. Caso contrário, então tem uma taxa de 30%, por exemplo, sobre o carbono. Certo. Na verdade, estes 30% vão para o bolso daqueles que não têm energias e que não podem diretamente roubar e pegar o dinheiro do petróleo ou do gás. Então, cobram-se via as taxas. Não, é uma... E outra questão que estamos a ver aqui, que também a Ursula von der Leyen fez hoje, começou na segunda-feira uma digressão quase que militarista para a União e para abandono daquilo que é o petróleo russo, muitas vezes estipulado por aquele protesto dos operários que não quiseram, na Holanda, que não quiseram descarregar aquele navio russo. Mas mesmo do lado dos Estados Unidos, como muito bem dizia aqui o meu colega José, mesmo do lado dos Estados Unidos nós temos um problema. Eu estava a ler agora a questão da produção. Eles precisam de um investimento de cerca de 200 a 400, por cerca de 200 a 400 bilhões de dólares, para ter uma fração de 25% daquilo que se produz. É só ver que o investimento de Moçambique são 25 bilhões de dólares. 10 vezes mais. O da Exxon aqui era estimado em qualquer coisa como um pouco mais que 75. Então, praticamente 10 vezes mais do que há em Moçambique. Mas o Wall Street, os financiadores estão reticentes, porque eles sabem que o gás americano, por causa do custo da economia americana, tem altos custos pessoais, custo de salário pessoal, vai chegar lá a 40% e 50%, como ele bem dizia. A custo prazo é negócio. Mas essas coisas levam 3 a 4 a 5 anos. Deixa eu ver quanto tempo vai levar a construção da nossa... Exatamente. Então, nessa altura, eles não sabem, o governo dia qual é que vai ser, e se ainda vai ser rentável investir naquilo. Então, é um investimento de alto risco, que o Wall Street não está a assumir. Então, estão-se a dizer coisas politicamente corretas de frente para salvar a cara. Mas, em termos viáveis, não há uma alternativa ainda. Não, pode. A questão do Wall Street, na verdade, eu ia dizer que há aqui um golpe, não é? Porque se formos a ver agora o que dizem as bolsas, não é? O Wall Street está, quer dizer, os indicadores estão muito elevados, mas, por outro lado, aquilo que é a produção, a economia real é que está em causa. Porque há muitos economistas, muitos governos, tudo mais expertos, conselheiros dos governos, olham para aquilo que são os indicadores das bolsas, não é? Mas aquilo é um golpe, é uma farsa. O que deve-se olhar para aquilo que é a produção real. Então, neste momento, a produção real nos Estados Unidos da América, na Europa, está em declínio. Exato. Aposto que na China, quer dizer, é o inverso, apesar de haver uma pequena estagnação por causa da questão do coronavírus, não é? Mas poderá também entrar um reboost e, aliás, a própria China tem que rever a sua atitude, a sua posição em relação ao coronavírus. Quer dizer, tolerância zero ao coronavírus acaba também criando complicações para a economia. Mas o que chama a atenção é que se procura reparar naquilo que é a produção real setor econômico, né, produtivo da economia, e não nestas agências dos ratings, Moody's e por aí fora. Exato. Porque isto são brincadeiras financeiras. Muito bem. Esta semana também um dado interessante é que a Finlândia e a Suécia deram, pelo menos verbalmente, alguns avanços em relação à sua adesão à NATO. Sim. E depois todo mundo ficava receoso quando se falasse de aderir à NATO. Eles abertamente manifestaram esta posição. Como é que acha que vai ser, portanto? O que é que significa isto? Esta, digamos, afronta, porque a Rússia já posicionou-se contra há muito tempo. O que é que Matamulano acha em relação a isto?
é execuível. E depois vamos olhar que nem todos os países da NATO estão, portanto, alinhados em receber esses tipos de membros. O que é que isso pode significar? Bom, penso que é quase um dado adquirido que a Finlândia e a Suécia entram para a NATO, porque a opinião pública interna já é favorável, a maior parte. Agora, tem-se também, vamos, ampliado a relevância da entrada da Finlândia e Suécia na NATO, como se fosse e depois procura-se entregar isso como uma derrota da Rússia, porque ao tentar impedir a entrada da Ucrânia na NATO, acabou fazendo com que a Finlândia e a Suécia fossem membros da NATO, e a Suécia e a Finlândia e a Rússia têm uma fronteira muito vasta, de cerca de 1.800 km. Portanto, tenta-se colocar isso como uma derrota estratégica russa, mas na verdade não é. A questão ucraniana não era só pelo facto da Ucrânia fazer fronteira com a Rússia. Quer dizer, temos ali o Mar Negro, temos a base naval do Sul, a base naval da Rússia no Sul. Quer dizer, isto é um argumento muito forte. E temos a questão histórica de terras que são russas, quer dizer, população que é russa. Exato. Ok? Agora, a resposta técnico-militar para a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, ela já existe. Ela já existe. A Rússia está preparada para isso. Só que é claro que na narrativa, na guerra da informação, vai-se procurar trazer isto. Houve alguém, um analista que esteve a dizer que a Rússia agora está que nem uma vaca louca, não é? Não sabe por onde pegar, se é lá em cima ou aqui embaixo. Não. Na questão ucraniana, para além de, como repito, para além de ser a questão da fronteira, era mesmo a questão quer dizer, é todo um complexo de potencial que a Rússia perdia com a entrada da Ucrânia. São as bases, é a base naval do Mar Negro e é a questão histórica. Agora, com a Finlândia... Estrategicamente não há nenhum perigo para Não há nenhum perigo. Primeiro porque já os poucos analistas ocidentais falam disso. É que não há, quer dizer, mais valia que possa trazer a Finlândia, digamos, a NATO, é pouco, digamos, é questionável. Sim, pode-se dizer que os Estados Unidos da América poderão colocar naquela zona, no território finlandês, quer dizer, equipamento sofisticado. Mas já sabemos que existem, quer dizer, respostas a essas ameaças. Tanto mais que os russos já disseram que, quer dizer, é sabido que a doutrina militar russa, no tangente ao uso de armas nucleares, é clara que se houver uma supremacia, se houver uma questão de ataque que ameaça a sobrevivência da Rússia, tanto já não importa quantos países estão na NATO, a Rússia vai acionar o seu arsenal nuclear. Tanto façam o que quiserem, mas quando a Rússia se sentir ameaçada a tal ponto que, achar que a sua existência está em causa, tanto o resultado, quer dizer, isto multiplica-se por zero. Mas Batemolar, a discussão que tem ocorrido no ponto de vista de acionar o arsenal nuclear é de que ninguém vai ganhar numa guerra nuclear. Mas acredita que pode chegar a esse nível? Mas a questão é essa. No terreno das hostilidades. É que as estratégias norte-americanas, desde algum tempo, foi desde Obama, houve um tempo que os americanos propalavam a questão de que se devia eliminar as armas nucleares. Exato. Sim. Por quê? Porque eles já tinham uma supremacia em termos de armas convencionais. Certo. Sabiam que qualquer embate direto, quer dizer, eles seriam vitoriosos. A Rússia avançou, quando a Rússia avança para as armas hipersónicas, os americanos retraem-se na questão do término da eliminação das armas nucleares. Porque as armas hipersónicas não precisam necessariamente usar ogivas nucleares. Certo. Elas, por si só, pela força cinética, têm um impacto de uma bomba nuclear, mas sem a questão da radiação. Portanto, isto continua na mesa. Neste momento é o argumento que a Rússia tem, para além das armas hipersónicas, sem dúvidas. E a Rússia fez questão de mostrar isso, porque a Grã-Bretanha esteve aqui, o Boris Johnson disse claramente que estava disposto, a Inglaterra estava pronta
a atacar nuclearmente a Rússia se a Rússia atacasse a Ucrânia com alguma arma nuclear, o que a Rússia não tem planos de fazer. Exato. Então a Rússia mostrou que tem o Sarmat, que é o último coisa, o rocket mais potente do mundo, e o drone submarino que é Poseidon. Muito bem. Covello, nós ainda iremos a esta questão do armamento, porque esta semana eu estava a assistir a um dos órgãos de comunicação internacionais, embora o meu amigo aqui, o Matamulano, tem dito para não assistir muito o que vem do Ocidente, mas acabei vendo. Em relação aos minutos que as armas, aos segundos que as armas nucleares podem levar, saindo da Rússia para, por exemplo, atacar os Estados Unidos ou atacar o Ocidente. Mas, Covello, a questão que eu quero colocar agora é a NATO. Parece-me que esta velha senhora ressurgiu com esta situação do conflito russo. Há quem diga que está a reforçar-se, está cada vez mais a assumir o seu papel. Qual é a sua opinião em relação a este dado, a esta percepção? Bom, a NATO, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que agora tem nações que não são do Atlântico Norte, ela geopoliticamente foi criada como uma ferramenta para poder ser um mecanismo legal para que os Estados Unidos pudesse proteger a Europa, os países da Europa pudessem se proteger contra um eventual ataque da Rússia ou do Bloco Soviético naquela altura. E em resposta foi criado o Pacto de Varsóvia, que depois acabou sendo, com o fim da Guerra Fria, acabou sendo dissolvido. E a NATO ficou ali uma organização que geoestrategicamente só era uma ameaça para a Rússia, tanto que mesmo naquela altura Gorbachev, antes de sair, falou de que era necessário que não houvesse mais expansão da NATO. E mesmo depois, Yeltsin e os russos vinham já há algum tempo dizer isso. Mas a NATO era uma entidade militar sem propósito. Tanto que à altura que o Donald Trump entrou, haviam crises, haviam fricções entre os líderes, porque grande parte dos países que tinham aquela obrigação de pagar o que é equivalente a 2% do seu PIB para as despesas militares da NATO, não pagavam. Os Estados Unidos é que pagavam. Os Estados Unidos pegavam deixava a NATO naquela altura, até o Donald Trump tinha ameaçado a sair da NATO. Isto até preocupou os globalistas do Deep State e começaram a ver que tinham de fazer. É por isso que esta guerra foi precipitada. Preocupou os globalistas do Deep State para que arranjassem um propósito para a NATO. E qual foi o propósito para a NATO? O propósito inicial. Não se pode ter agora o inimigo, do ponto de vista econômico dos Estados Unidos já é a China, mas não se pode ter uma organização, um Tratado do Atlântico Norte, a operar no Pacífico. Sinceramente, será descabido de qualquer justificação internacional. Então, criou-se este inimigo com provocações que é a Rússia, para que a NATO tivesse esse papel e agora tivesse alguma relevância, porque a NATO agora tem alguma relevância. Os russos haviam dizendo por que não dissolver a NATO e mesmo dentro dos seus integrantes, alguns países diziam que não vinham na razão quando a NATO foi bombardear a Síria, quando a NATO foi bombardear a Líbia, começaram a haver alguns questionamentos sobre qual era o verdadeiro papel da NATO. Agora, com esta questão, voltou-se. A gente antevê, mesmo depois do fim do conflito, uma paz negociada, uma percepção, porque a narrativa que se criou vai estar fresca na mente daquilo que são os eleitores e as forças políticas e de influência e as elites, e vai fazer com que a NATO tenha, pelo menos nos próximos 10 a 20 anos, alguma relevância que de facto já não tinha. Exato. José Matamulano, eu sei que tem algum guincho que quer dar seguimento, mas... Não, mas olha, é mesmo a questão da NATO, é mesmo a questão da... Ainda hoje, de pronunciamentos dos chefes lá da NATO, é de que já começam a chamar a NATO, já começam a rotular a NATO de uma organização global. Portanto, ela continua a ser NATO, não é? Mas o seu raio de atuação já oficialmente passará a ser o globo. Ok? Porquê? Tanto mais que existe a questão chinesa, né? E temos a questão de Taiwan. Criaram lá a AUKUS, mas não é lá muito relevante. A questão é que a NATO vai passar a ser um instrumento global de imposição da força ocidental. Portanto, agora, a questão é perceber se o outro lado do mundo aceita isso ou não, não é?
Portanto, quais são as manobras geopolíticas, geomilitares que possam ser criadas. Mas já agora, vou dizer novamente que a China, pela primeira vez, pronunciou-se abertamente sobre a questão da indivisibilidade da segurança. Quer dizer, que nenhum país deve assegurar a sua segurança a custas de outro país. Ela sempre falou disso no âmbito do conflito russo-ucraniano. Exato. Mas desta vez a China disse que o Xi Jinping agora no tal num dos eventos do Partido Comunista, né, o último mais visível, eu falo isso abertamente para dizer que e mais do que isso, a China também está a preparar-se a fazer alguns ensaios preparativos em termos de resistência às sanções, porque parece que a questão de Taiwan vai arrancar mesmo. E a China sabe que o Ocidente, quer dizer, o algoritmo de ação do Ocidente já é previsível, né? São as sanções e estão a ver aquilo que os russos estão a fazer para poder precaver-se em termos daquilo que é a resposta. Exato. Olhando a extensão da guerra no campo militar, esta semana, Covel, Matamilano, ambos, houve um posicionamento relativamente ao fato de que a Rússia tem estado a perder no campo de batalha alguns generais. E estes generais são identificados com auxílio dos serviços secretos norte-americanos, apontados a dedo por serviços secretos norte-americanos e depois aniquilados pelos ucranianos. E o Departamento de Estado, aliás, o Pentágono, veio e assumiu que tem estado a apoiar, mas não está a escolher alvos a dedo para que sejam eliminados. Os Estados Unidos da América, o alcance do apoio militar dos Estados Unidos da América, até onde pode chegar? Pronto, assim, esta semana também, além desta questão dos generais, ficou muito claro que os Estados Unidos já estão nesta guerra. Eles tinham sofrido algumas críticas do John Bolton, que era o antigo secretário de Estado de Defesa. O John Bolton, que é uma figura muito influente naquilo que é o Congresso Conservativo, que é aquela ala que tem muita influência no Partido Republicano, vinha dizendo que, e como uma figura credível que ela é nos setores de segurança, vinha dizendo que os Estados Unidos não tinham um objetivo nesta guerra, que esta guerra era como a guerra do Iraque, era como a guerra do Vietnã, era como a guerra do Afeganistão, que são guerras em que os Estados Unidos não têm aquilo que eles chamam de goalpost, um objetivo claro. Começam, exato. Depois os objetivos vão espalhando, vão sendo feitos em cima do joelho. O objetivo foi sempre fazer dinheiro, sempre fez. Agora, politicamente... Mas depois tivemos a questão do Lloyd Austin, que deixou escorregar numa conferência que os Estados Unidos está agora dentro da guerra e o objetivo desta guerra é enfraquecer a Rússia militarmente, de tal ponto que a Rússia nunca mais tenha capacidade de montar uma operação como aquela operação que fez na Ucrânia contra os seus vizinhos e por aí em diante. Então, depois disto, vimos que o Biden foi ao Parlamento e pediu agora, num escalonar jamais visto, 32 bilhões de dólares para apoios à Ucrânia em armamento, para além de mais alguns bilhões para outro tipo de apoio. Então é um escalonamento ainda muito mais desesperado do que aquilo. É um apoio jamais visto, tanto que criou dentro dos Estados Unidos, até dentro da ala liberal do Partido Democrata, alguma renitência das pessoas a aceitarem isto. Começou a haver um discurso até na mídia liberal, canais como Young Turks, que são mais liberais, a dizer que o governo, a administração Biden tem dinheiro para tudo, menos para os seus eleitores. Tem dinheiro para tudo na Ucrânia, menos para os seus eleitores. Na questão da fronteira mexicana, a questão dos migrantes, não é? Eles não conseguiram encontrar dinheiro para resolver aquele assunto.
Exato. que era muito importante para o prestígio interno até do Partido Democrático. Seria uma bandeira que o Biden e a Harris podiam levantar, hastear, mas não conseguiram encontrar dinheiro para aquilo, conseguem encontrar para as armas. Mas na verdade está claro isso, é que a ala militar, a indústria bélica, ela tem sempre primazia. O que está em causa é a questão bélica. Agora, em relação ao envolvimento norte-americano no conflito, é óbvio, os russos já estão cientes, já anunciaram isso, que quem está realmente a comandar até as operações lá, se antes eram conselheiros, hoje estão eles sentados a comandar as operações, que eles conhecem o traço, não é? E a mudança do caráter das operações no terreno já dão a perceber que quem está no comando não são ucranianos. Os ucranianos estão aí, são servidores, ok? E agora, em termos daquilo que são mortes de generais, quer dizer, já se coloca isso como uma capitulação. Não, quer dizer, generais morrem. Agora, se são generais ou se é o general que é sabido, pelo menos do lado russo, quer dizer, há um general que morreu, não é? Que esteve que foi vítima deste assalto, deste conflito. Agora falar de generais que morrem, quer dizer, em grande quantidade, é difícil. Há um outro aspecto que é muito importante de frisar e que muitos talvez não possam ter ideia disso. Os dados, Matemulano, os dados que estão avançados sobre a Rússia têm sido contestados em relação ao número de baixas. Quando aparece esta narrativa a dizer que são generais e outros a dizer que não são generais, onde é que nós encontraremos a verdade? Não. É assim, a verdade, a primeira vítima numa guerra é a verdade. Mas de que lado? Alguns dos lados está a mentir. Então, como é que vamos identificar qual é o lado que não está a dizer a verdade? O exército russo é um exército de quase 1 milhão de efetivos, com capacidade de reservas de até 500 mil. Outro milhão. Tem mais reservistas que no ativo. Exato. Depois tem as forças, como os grupos Wranglers que estão ali, e mais os novos conscritos e por aí. O número de generais que vem sido estado a vincular na mídia, eu havia de perceber isso como uma forma de fake news. É uma guerra de propaganda. Um autêntico Joseph Goebbels, usado para dissuadir aquilo que é a moral da tropa ucraniana. Há de ver que estão ali a voar alguns aviões satélites norte-americanos a garantir que há internet de borla naquela região. Por que há internet de borla naquela região? É para que os militares russos que vão pegar nos telemóveis vão ouvir notícias como... E eles criaram ali até canais em russo para que possam passar as informações e baixar a moral das tropas. E vou mais. Eu gostei de abrir... Este é um detalhe muito importante. Ele tange até nós. O mundo inteiro, é global isto. Elon Musk. O grande gênio, não é? O jovem que começou com um projeto fantástico, não é? Que teve logo financiamento, teve contrato com a NASA para o Starship, não é? A Tesla. E a Tesla também. Exato. Já haviam suspeitas, já se percebia que Elon Musk não estava sozinho. Qualquer pessoa não é capaz de conseguir, simplesmente porque tem um projeto bonito, aparecer, apresentar à NASA, ter um financiamento de 500 milhões de dólares, assim, do nada. Portanto, Elon Musk é produto da CIA, é produto dos serviços secretos norte-americanos. Vou a seguir. É que, apesar dos rockets que ele ia produzindo sofrerem, quer dizer, explodirem, quer dizer, ter baixas, enquanto o Bezos estava aí ao lado com a sua empresa também a produzir o mesmo, não, quer dizer, ele não falia, era sempre injetado. Por um lado. Por outro lado, a constelação dos satélites da internet, que se vende ao mundo inteiro, que é para se dar a internet gratuita, não é? Ou praticamente a custos mais baixos, onde por um aparelho qualquer, não é? Desde que tenha conexão com o satélite, possa aceder à internet. Já se percebe hoje que, na verdade, tinha como função a questão militar, porque os satélites do Elon Musk são os que estão a dar a informação precisa da localização das forças russas e das movimentações, quer dizer, o ponto de onde se lança um morteiro, digamos, um rockets reativos, portanto tem localização exata. Só que os russos sabem disso. E, segundo os russos, também não é fatal, não é catastrófico. Porquê? Porque uma coisa é você ter a imagem,
não é? Outra coisa é saber, é ter capacidade de contrapor, de destruir aquilo depois, ok? É um exemplo, que podes ter o facto de tu ter já o buraco da chave na porta, não implica que você tenha chaves para abrir a porta. Exato. Portanto, a Ucrânia, em termos militares, em termos de capacidade militar, não está em condições de usar essa informação que tem, não é? Não está em condições de usar essa informação que tem. Por um lado. Por outro lado, os russos já fizeram entender que os satélites de Elon Musk lá não estão protegidos. Se estes satélites começarem a provocar problemas sérios aos russos, aqueles satélites desaparecem. Como é que desaparecem? São destruídos. São destruídos. A Rússia tem capacidade para Claro, proteger. isto já está. Há pouco tempo a Rússia destruiu o o seu seu próprio próprio satélite. Já estava Exato. decomissionado. Para mostrar. Quer dizer, os americanos também têm essa capacidade. Já tinham feito isso só que há alguns anos. Então, os russos, e eles pensaram que os russos não tinham isso, essa capacidade. Fizeram, desmontaram lá o seu Sputnik, como é que é? Satélite. Exato. Portanto, é isto que temos de ter em conta. Portanto, agora, e o mundo, é um alerta para nós aqui e para o mundo inteiro, porque a questão da internet gratuita, a internet de satélite é perigosa, porquê? Porque os governos, localmente, não têm a possibilidade de influenciar nessa internet. Sabemos quando Isto não será liberdade? quando há tumultos políticos, sociopolíticos, as redes sociais é que são o principal veículo Sim, e os governos geralmente têm usado, quer dizer, têm baixado a velocidade, exato. ou têm cortado a internet. Cortado, Então, no caso do sucesso desta operação do Elon Musk, quando o globo inteiro estiver sob esta constelação de satélites, já não haverá essa possibilidade. Em primeiro lugar, para os países, todos nós, não é? Excluímos a Rússia, a China, os que têm capacidade técnica, tecnológica, que podem, têm seus próprios exatamente, satélites. que podem neutralizar isso. Então, é um alerta para nós aqui dentro da Terra, porque os satélites, a internet via satélite de Elon Musk é uma ameaça global, não é liberdade. Liberdade é o que, quer dizer, a liberdade é mais um cavalo de batalha, ou um cavalo Ocidental. de Troia ocidental. Pá. E não só. Eles só para terminar este facto, eles levaram a internet logo, para acrescentar aquilo que estava a dizer aqui corretamente, José. A internet do Elon Musk estava lá, eu me lembro que foi no terceiro dia de guerra, eles estavam lá com a internet, porque as grandes partes das ISPs, as Internet Service Providers, elas todas as ISPs da Ucrânia, são empresas russas. Então eles pensavam que os russos fossem usar uma tática muito parecida com a doutrina militar americana, que é entra no país, faz aquilo que é o carpet bombing, né? E corta energia, corta água, corta comunicações e deixa tudo confuso. Né? Então, os russos não usaram isto, então o Elon Musk já estava lá pronto. E depois disso, já, como é que vamos dizer, usou-se aquilo como uma arma bélica agora, os satélites, para estar a verificar os movimentos das tropas russas, etc, as comunicações e também para disseminar informação às tropas russas contrárias sobre mortes generais, etc. É mais ou menos aquilo que acontecia em algumas guerras. Vimos na altura da Segunda Guerra de Invasão do Iraque, em que voavam aviões americanos com panfletos. Com panfletos a dizer coisas contrárias ou para desmoralizar a população e as tropas. Então, exato. É mais ou menos isso. Ainda na senda da guerra, mas agora para o lado mais ideológico, como é Milano, para si, esta semana um fato curioso foi de que portanto, o chefe das relações exteriores, portanto, o Sergei Lavrov, terá em algum momento associado a figura do Hitler a Israel. E ainda esta semana, Vladimir Putin pediu desculpas por este fato, dissociando portanto, a figura depois desta fúria que foi se levantando. Exato. Eu gostaria de analisar este dado. Estamos a ver o todo-poderoso Vladimir Putin a pedir desculpas por um dado. Como é que podemos analisar isto? Na verdade, ok, o Lavrov foi vamos lá, pouco Infeliz. Foi infeliz nas suas declarações, porque ele quis trazer uma analogia muito concreta, porque há uma narrativa ocidental que diz que não existe nazismo na Ucrânia porque Zelensky é hebreu, tem raízes hebraicas, Certo. é judeu. Então, existe também uma narrativa
já muito propalada, que segundo a qual Hitler também tinha raízes hebraicas. Ok? Não provado ou não, mas existe esta coisa. Então, o Lavrov quis dizer exatamente isso. Independentemente do Zelensky ter raízes hebraicas, o facto do nazismo não é, da existência do nazismo, quer dizer, não é escusado. Quer dizer, porque da mesma maneira também diz-se, não é? Ou dizia-se que o Hitler tinha raízes hebraicas, a gente viu o nazismo global. Tanto o que aconteceu foi isto. É claro que isto é um jogo de palavras muito sério, perigoso. Muito perigoso para uma figura que é o Lavrov. Quer dizer, os russos já justificaram esta questão, mas porque a percepção social global é aquela de que, pronto, de que o Lavrov, que a Rússia, quer dizer, ofendeu a Israel, então há espaço para um pedido de desculpas. Mas a ideia é, ele tentou levar a cabo esta analogia da retórica, dizer que não é possível que os Zelensky sejam nazi, porque também diz, quer dizer, que o Hitler era nazi, era judeu. Em termos de consequências diretas disto, o que é que podemos analisar aqui? Mas pronto, só para dar reforço àquilo que estava a dizer aqui o Zé, olha, nós historicamente, voltando até a Inquisição Espanhola, que foi um crime de genocídio que quase acabou com os judeus por quase toda a Europa, o chefe da Inquisição Espanhola, curiosamente, era judeu. E durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muitos colaboradores que até ajudaram, que também eram judeus. E até recentemente nas eleições francesas tivemos o Zemmour, que é fascista, de extrema-direita, nazista, mas é judeu. Exato. Então não seria um fato incomum. Não seria um fato incomum. Mas a questão é o timing e o momento e o local. O timing foi muito infeliz e mesmo a declaração também foi muito feliz. O Hitler, os judeus têm vindo a ser perseguidos desde o tempo do Império Romano e até agora e não houve justificação para isso. E também temos de olhar para o ponto de vista de que no momento em que a Rússia está sitiada de regimes hostis, um dos maiores triunfos da Rússia foi não conseguir fazer um dos maiores aliados dos Estados Unidos, estar do lado dos Estados Unidos e recusar-se publicamente e continuar a ser aliado da Rússia. E, mundialmente, recusar-se a sancionar a Rússia. E até, na altura, o Zelensky, quando se dirigiu ao parlamento israelita, foi muito pouco infeliz, mas o Putin foi feliz. Então, a Rússia precisa mais de aliados neste momento do que de inimigos. Há um trunfo que diz em geopolítica que é importante saber contar o número de inimigos que tem do que criar inimigos desnecessários. Eu acredito que a Rússia não perdeu nada, na verdade ganhou. Porque, veja só, eu vou dar uma coisa, porque julga-se, ditado que julga-se pelas ações, não pelas palavras, não é? Portanto, está claro que isto foi uma declaração infeliz, porque as ações da Rússia em nenhum momento demonstram hostilidade a Israel. Exatamente. Portanto, não existe uma coisa. Até historicamente estão associados com a libertação de Auschwitz. Exatamente, porque é mesmo na data da comemoração da vitória, por exemplo. Não é? Quer dizer, Israel comemora no dia 9 de maio. De maio, quer dizer, o mundo, agora a Ucrânia também vai começar a comemorar, quer dizer, o mundo europeu, o dia 8 de maio, que chamam. E veja só, porque é onde está a grande diferença, que o Ocidente comemora, esse dia é o dia da memória e de sentimentos, ou não sei qual é o termo correto a usar, mas dia de memória, não é? pelos que caíram. Mas para a Rússia e para Israel é dia da vitória. E dia da vitória. Então hoje isto acaba tendo um significado mais real, porque percebes porque os russos é vitória porque eles venceram o nazismo. Agora, quando a Europa diz que é um dia de memória e de mourning, como é que se diz? Qual é o teu conceito para o mourning? Dia de pranto, né? Do pranto, memória, pranto, é mais ou menos isso. Procura-se saber, quando se olha para aquilo que era a composição do exército do Hitler, não é? Aquele exército não era composto simplesmente por alemães, era composto por todos os europeus. Aliás, a última legião, o regimento que defendeu Hitler, quer dizer, o último reduto do Hitler, era francês.
era francês. Então, parece que hoje já faz sentido perceber, já é fácil perceber porque é que esse dia chama-se o dia do pranto e da memória, e não o dia da vitória. Mas para os russos e os israelitas, os hebreus, é dia da vitória, e é dia 9, e não dia 8. Portanto, está aqui mais uma narrativa, e é mais um ponto que se pode levar à discussão, porque, e que explica esta digamos, ferocidade das sanções, não é? Até, quer dizer, eles são altamente emocionais, não é? Contra o seu próprio pé, como se diz, disparam, mas porquê? Porque tem que punir a Rússia. E, aliás, a questão de punir a Rússia já não está a nível de governo ou de políticos russos, não é? Estão agora para fechar alguns canais russos, de língua russa na Europa, estão já um dos pacotes uma das interdições é qualquer russo seja interdito de abrir uma conta bancária na Europa. Portanto, não importa. Você há muitos russos com passaportes israelitas. Portanto, se eles mostram um passaporte israelita e para abrir uma conta na Europa, eles não abrirão porque são russos. Então, quer dizer, temos aqui 39 de regresso, 1939. Muito bem. Efetivamente, o tempo ainda é escasso. Tínhamos aqui, portanto, que analisar também esta questão da russofobia que está, de alguma forma, a ser implantada por toda a Europa, que está a afetar várias áreas, na área desportiva, na área cultural, na área social, mas de uma ou outra forma acreditamos que vamos ter oportunidades. Eu gostaria de, um minuto só para cada um de vós, para poder despedir-se e dar as últimas considerações, portanto, José Covello. Para mim, uma das coisas que me preocupa com tudo isto é que havia uma grande esperança com as eleições intercalares dos Estados Unidos para poderem parar com esta loucura toda, mas infelizmente os democratas deram truques de mestre. Alguém bisbilhotou que havia de se rever aquela lei do aborto. Então a eleição já não vai ser acerca dos resultados económicos da economia real e do desempenho do Partido Democrata, vai ser uma questão ideológica. Exato. E isto preocupa muito porque os Estados Unidos, de forma que está a apoiar claramente a Ucrânia, está praticamente a testar, não está a deixar uma porta de rato por trás para a Rússia poder, pelo menos, ter alguma vitória que vai mostrar ao seu povo em caso do acordo, e eles também do seu lado mostrarem qualquer coisa para a vitória. Parece que é uma campanha mesmo de eliminação. Isto é perigoso quando tu estás a fazer isso com uma potência nuclear, que se sentir-se com uma crise existencial pode tomar outros contornos, e contornos que vão afetar o mundo todo. E isto preocupa muito como cidadão do mundo global, que a administração americana está disposta a desafiar a Rússia até o máximo. Isto é uma das coisas que de noite, quando até olho para os meus filhos quando vou dormir, olho-me preocupado se amanhã o mundo vai acordar ou vai acordar com a África já tem outra geografia, ou se as radiações, dizem, as bombas que têm são capazes de destruir o mundo todo. Então isto preocupa-me, que não tem ninguém na Europa com capacidade de trazer as pessoas ao bom senso comum. Muito bem, obrigado. De facto é isso. Quer dizer, quanto mais o conflito escala, quanto mais armamento, quanto mais retórica belicista cresce, o risco, obviamente, de um desfecho nuclear que também cresce. Não há dúvidas em relação a isso. Portanto, o que devemos procurar é fazer, quer dizer, rezar e apelar ao bom senso, de facto, dos líderes. Neste caso, como se diz, está na cara que a bola está do lado ocidental. A bola está do lado ocidental. O que tem que fazer o Ocidente neste momento é fazer com que a Rússia termine a sua operação. É que não há outro caminho possível, porque conversações, aliás, mesmo a questão da conversações, o conflito na Ucrânia só terminará quando a Rússia alcançar os seus objetivos, porque é só ela que pode garantir aquilo que é a neutralidade da Ucrânia e a sua própria segurança. Portanto, só pode lançar mais um dado muito coisa, na questão da dedolarização do mundo, né, da economia global. As reservas em muitos países, globalmente, em dólar, andavam a 75%, 74% globalmente. Hoje estão a 54%. Portanto, é aquilo que o mundo tem como reservas. Então, num período de 2 anos, praticamente, há um decréscimo. Portanto, está a acontecer... Impactadas por esta situação. Obviamente, e não só por esta, não é? Por esta, por um lado, mas é o corolário de uma situação económica, uma crise económica que já vinha, não é?
nos últimos 40 anos, na verdade. Exato. Tanto agora a coisa está precipitada e dizer que, bom, podíamos discutir muito mais em relação àquilo que são os objetivos norte-americanos na Europa, mas eu só vou dizer aos telespectadores desejar o fungura maço, como se diz, quer dizer, abram os olhos para que não sejam pegos, digamos, de surpresa. Muito obrigado. Muito bem, Fungura Maço, nós estamos de olhos abertos desde o princípio do programa e tentamos aqui trazer, o Matemulano tem aí a sua página. Até vou aproveitar, o Velo também tem a sua própria página, parece que tem o meu Facebook pessoal, ontem tem estado a comentar. José Covelo, acho que é o José Covelo, né? O próprio Facebook, sim, pessoal, portanto sigam aí o José Covelo para interagirem. O Fungura Maço no Telegram. E também o Fungura Maço aqui do José Matemulano, portanto estamos aqui com personalidades que têm estado a trazer as suas opiniões, não só apenas aqui neste programa, como também em outros fóruns. Obviamente, convido a si, prezado internauta e telespectador, para poder seguir e, quiçá, colocar algumas questões que provavelmente não tenham sido aqui respondidas e aprender e partilhar também conhecimento. Foi um prazer imenso poder estar contigo nesta tarde sabática, aliás, do sábado. Vamos, portanto, despedir-nos com a esperança de que nos próximos 7 dias possamos aqui estar e que possamos acordar e o mundo já a jazer em paz e harmonia. Boa tarde, estamos juntos.